A paz do Senhor, meus amados, tudo bem? Eu vim essa noite, uma noite aqui de segunda-feira, tá friozinho, né? Choveu praticamente o dia inteiro. E durante o dia, nos trabalhos que eu tenho feito aí, na rádio, que eu tenho uma rádio que é ligada à minha atividade profissional, né? Eu sou radialista e também sou servidor público, então eu tenho uma rádio que é ligada à escola que eu trabalho. E durante esses períodos eu faço programações de rádio. Mas hoje eu não vim aqui para falar de rádio ou falar de programação. Hoje quem está aqui não é o Tony Costa. O Tony Costa é um personagem, é um pseudônimo utilizado como personagem de rádio, como personagem locutor. Quem está aqui hoje é o Cristiano. Cristiano marido, Cristiano pai, Cristiano servo. Cristiano com muitos defeitos, dezenas de defeitos que você luta todos os dias para poder resolver isso, acertar todos esses defeitos. Mas eu estava refletindo hoje durante a tarde, refletindo na palavra, e numa conversa que eu havia tido com a minha filha, né? Aliás, essas conversas eu tenho tido com ela o tempo todo, e hoje de manhã, antes de levá-la ao trabalho, a minha esposa falou com ela a respeito de um assunto e ela rebateu. E quando ela ouviu o argumento, como ela não teve como refutar o argumento, ela simplesmente ignorou, deu as costas, fingiu que não viu, tratou com um certo desdém, né, dos argumentos. Por que eu estou dizendo isso? Vamos à palavra do Senhor, vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz em alguma coisa referente a isso. Nós estamos falando sobre o livro de 1 Samuel, sobre dois personagens bem clássicos da Bíblia, que já foram explorados diversas vezes nos púlpitos, e falando a respeito da desobediência, a respeito de não ouvir os pais. Tudo bem que esse trecho existe uma questão negligencial. O pai foi negligente, e por ser negligente os filhos se tornaram má pessoas. Vamos lá, 1 Samuel capítulo 2, verso 12, a partir do verso 12. No entanto, os filhos de Eli, pessoas de muito má conduta que não manifestavam qualquer interesse pelo Senhor, tinham por hábito, sempre que alguém que estava a oferecer um sacrifício, enquanto a carne no animal do sacrifício cozia, mandar um criado com um garfo de 3 dentes e pô-lo dentro da caldeira, dizendo que, fosse o que fosse, o que o garfo espetasse seria levado para os filhos de Eli. E fazia isso com todas as pessoas que iam a Siló para adorar. Outras vezes o criado, mesmo antes do rito de queima da gordura sobre o altar, reclamava um determinado pedaço de carne antes que fosse cozida, para assar depois. Se aquele que apresentava o sacrifício dissesse: leva quanto quiseres, mas deixa o primeiro e que a gordura seja queimada, então o criado respondia: não, dá-mo agora, senão tiro à força. Assim o pecado destes jovens era muito grande aos olhos do Senhor, pois tratavam com desprezo as ofertas que o povo trazia perante a Deus. Samuel, apesar de criança, estava ao serviço do Senhor e vestia uma veste sacerdotal, como os sacerdotes. Todos os anos a mãe fazia-lhe uma túnica de linho à medida e lhe trazia quando vinha com o marido para o sacrifício anual. Antes de regressarem para casa, ele os abençoava, Eucana e Ana, pedindo a Deus que lhe dessem outros filhos que substituíssem aquele que tinha oferecido ao Senhor. O Senhor respondeu, dando a Ana 3 rapazes e 2 meninas. Samuel continuava a crescer e permanecia a serviço do Senhor.
Enfim, nós vamos parar nessa parte. Na verdade, essa última parte não é a parte que me interessa. O que me interessa é o começo, falando sobre os filhos de Eli. Perceba que Eli era um sacerdote. Era um homem, entre aspas, considerado santo. Era um homem que servia a Deus. Mas ele foi negligente com a criação dos seus filhos, fazendo com que eles se desviassem do caminho e se tornassem pessoas de má conduta, como diz a palavra, negligenciando inclusive o sacrifício que era feito no templo. O que eu quero falar sobre isso? O que eu quero trazer sobre isso? Trazendo aquilo que eu falei no começo. Hoje de manhã nós entramos numa conversa onde a minha filha fez um comentário. A minha esposa, ela não rebateu o comentário, ela fez um comentário em cima do comentário. E ela não concordou com o comentário. Até aí, é normal as pessoas concordarem ou discordarem das outras. Isso é uma questão de princípios, é uma questão de, como eu vou dizer, de personalidade. Mas a maneira como ela reagiu, e ela já vem reagindo dessa forma há algum tempo, foi o que nos chamou a atenção e que nos chama a atenção. Muitos dirão, é rebeldia da adolescência. De fato existe essa questão de uma rebeldia da adolescência. Até eu fui rebelde quando era adolescente, eu me recordo disso. Mas não como hoje, eu era rebelde, mas se meu pai falasse eu baixava a cabeça, né? Hoje não, hoje os adolescentes, essa juventude, eles batem de frente. Eles não gostam de serem questionados. Mas isso daí foi negligência sua, negligência da mãe, negligência de alguém. Eles são dessa forma porque alguém foi negligente. Não, amados, não existe essa questão de negligência. Nós pautamos, nós nos preocupamos em criar nossos filhos debaixo da palavra. Sempre reconhecendo a palavra de Deus como norte nas suas vidas, como verdade plena. Nós vivemos essa plenitude da palavra. E o que acontece? Eu trabalho na educação. Eu tenho visto as coisas que estão passando na escola, o que estão falando nas escolas. Estão desvirtuando os nossos jovens. Estão levando os nossos jovens às beiras da anarquia. Hoje, ao invés de você ensinar um conteúdo histórico, se falar de história, se ensinam ideologias, onde o que é errado é certo e o que é certo é errado. O problema é que essa geração nova, ela é extremamente influenciável. E eles veem na figura daquele professor, daquele educador, um herói. E se espelham nele. É aquele cidadão que fica ali na frente que está me ensinando. Ele é muito mais inteligente do que eu, ele tem muito mais conhecimento do que eu. E eles tomam aquela pessoa, aquele personagem, como uma referência. O que ele fala é lei. O que os outros falam está errado. Ele estudou para aquilo. Você não. Eu tenho visto isso em algumas disciplinas, como história, como sociologia, como filosofia.
Eu trabalho em escola. Eu já vi casos de alunos que são cristãos, que também foram criados debaixo da palavra, questionaram uma professora de filosofia sobre determinado assunto, onde ela quis impor o pensamento dela. E era um pensamento que é totalmente contra aos princípios cristãos. O que aconteceu? Nós entendemos que filosofia é um estudo onde ensina ao cidadão, ensina a pessoa a pensar, a raciocinar, a ver o que é lógico e o que não é, a poder manifestar-se de forma lógica, entender o que é certo e entender o que é errado. Porém, existe uma coisa chamada princípios. Eu tenho os meus princípios cristãos. Eu vou seguir aqueles princípios cristãos. A palavra é o meu guia. Então eu vou manter-me na palavra. O que aconteceu nesse episódio foi que ela quis impor uma ideologia para os alunos. Ela não pôs a ideologia, ela impôs a ideologia diferente. Ela queria que os alunos aceitassem aquilo de qualquer jeito. E os alunos que se recusaram a aceitar aquilo porque não concordavam com aquilo foram perseguidos. Tiveram notas rebaixadas. Ela se juntou com outros professores que têm a mesma ideologia, informou o nome dos alunos. De repente, alunos que eram nota 10 caíram para nota 5, 4, mas simplesmente porque eles pensavam diferente. Não existe opinião, existe imposição. Eu tenho a minha opinião, você tem a sua. Eu respeito a sua e você respeita a minha. Mas o que não está acontecendo hoje é justamente o que está acontecendo hoje é justamente o contrário. Eu tenho a minha opinião e a sua tem que ser igual à minha. Porque se não for, você é meu inimigo e eu tenho que te destruir. É dessa forma que estão agindo dentro das salas de aula. Isso me preocupa demais em ver minha filha com uma rebeldia, querendo destruir princípios, não concordando com os princípios, usando às vezes de frases pejorativas. Os filhos de hoje estão usando de frases pejorativas em relação aos seus pais. É um ensinamento onde se diz, entrando um pouco na área da política, que se diz assim que o Estado é quem educa. Os pais só têm que pagar a conta. Mas quem vai ensinar os filhos é o Estado. E o Estado vai ensinar aquilo que ele quiser. E você não pode ir contra o Estado. Isso é um pensamento que foi utilizado por um grupo aí num ajuntamento chamado Foro de São Paulo. Eu não vou entrar em detalhes, para quem quiser pesquisa aí o que é o Foro de São Paulo. Onde um dos argumentos utilizados lá era que se você quiser dominar ou conquistar algo, primeiro você tem que doutrinar o jovem. Segundo, destruir a igreja ou a religião. No caso, ele fala a religião, mas a religião, quando eles querem dizer, eles falam cristianismo. Eles querem dizer o cristianismo. Muitas outras religiões, como eles não têm esse conflito, então eles fecham os olhos. Basicamente, o cristianismo é a religião, como eu já ouvi numa reportagem, a religião da Bíblia. E destruir principalmente a família. Eles têm uma intenção muito grande, é um plano diabólico com intenção de destruição, de dissolução da família. Em que os filhos não têm que respeitar os pais, em que tudo é lícito,
Não entra naquela palavra de Paulo, tudo é lícito, mas nem tudo lhe convém, né? Para nós tudo é lícito, mas nem tudo lhe convém. Para eles tudo é lícito e tudo lhe convém. E causa essa divisão dentro das casas, esse sentimento de conflito, essa tristeza de pais. O pai ora pelos seus filhos, pedindo o que é melhor, o que há de melhor deles, olha todos os dias, independente de como ele seja, a gente ora pelos nossos filhos, pelo bem deles. E você vê o seu filho revoltado. Muitas vezes ele não sabe nem por que ele está revoltado, ele simplesmente está revoltado. Aí quando você conversa com ele, quando você pressiona ele, ele pega e solta. Ah, mas porque minha professora falou isso, porque meu professor falou isso. Ah, porque eu sou resistência. E sempre serei resistência. Eu não tenho que concordar com nada, eu tenho que concordar comigo. Eu tenho direitos. Mas se esquecem que para você ter direitos existem obrigações. Por trás dos direitos existem as obrigações. Eles querem somente os direitos, eles não querem as obrigações. E isso tem causado problemas na igreja do Senhor. Você vê grupos de jovens saindo da igreja porque não concordam com o que a palavra diz, porque o professor falou que não é daquele jeito, e eles dão ouvido ao professor. Esquecem dos pais, aquele que criou, aquele que colocou no mundo, aquele que criou, aquele que paga as contas, aquele que coloca comida na mesa. Não, porque o professor diz que é obrigação dos pais, mas o pai não tem que ensinar. Então, amados, esse vídeo é mais um apelo. Orem pelos seus filhos, observem seus filhos, procurem saber o que eles estão fazendo, o que eles pensam. E nós temos que fazer isso enquanto eles ainda têm condições de serem recuperados. Eu tenho dezenas de casos, eu mostrei esses dias um caso para minha esposa, de uma jovem que louvava na igreja, que tem uma voz que parece uma voz de anjo. Ela participou de uma peça na escola que eu fiquei maravilhado com aquela menina cantando. E quando eu conversei com ela, ela cantou para mim, eu pedi para ela, canta uma música para mim, ela me cantou um louvor. Ela me cantou um louvor, a coisa mais linda, parece uma voz de anjo. E faz uns 2 meses que ela postou, ela entrou nessa tal de ideologia, nessa conversa de ideologia, e faz 2 meses que ela postou um vídeo onde ela aparece. Engraçado que ela gosta muito de mim, eu também gosto muito dela, não deixei de gostar dela. Me preocupo e oro, eu coloco o nome dela nas minhas orações. Mas ela postou onde ela estava totalmente transformada. Ela não parecia aquela menininha meiga que eu conheci no ensino médio. Ela estava surrada, maltratada, com o olho fundo, e ela faz questão de postar um vídeo fumando maconha e usando frases pejorativas. E ela não era assim quando ela entrou. Ela saiu desse jeito da escola. É mais uma que foi enganada pelo diabo através desses agentes que se dizem educadores. Nós temos que questionar um pouco mais nas nossas escolas. Não existe uma lei que protege, por exemplo, os adventistas. Existe uma lei que protege os adventistas, por exemplo, após as 5 horas da sexta-feira, eles não podem fazer nada. E a lei protege. Nas escolas, essa lei ela tem que ser seguida à risca. Das 5 horas da sexta-feira até o sábado, eles são desobrigados de qualquer atividade, seja educacional, seja profissional. Eles estão desobrigados por lei. Eles são protegidos por lei. E nós, como instituição de ensino, nós temos que seguir essa lei.
e, e respeitá-la. No entanto, as demais religiões, as demais denominações, não têm uma lei que as proteja. Nós temos a Constituição lá que diz, se não me engano, no artigo 5º, que todo culto tem que ser respeitado. Mas não é o que acontece. A escola que eu trabalho tem um grupo cristão de jovens, é a coisa mais linda. Pensa numa coisa mais linda, eles fazem um trabalho excepcional. Eu vejo esses meninos saindo pra rua para evangelizar, para resgatar pessoas. Não é só para falar sobre Cristo, não. É uma obrigação, isso é o trabalho missionário, mas eles não falam só de Cristo, não. Eles escutam as pessoas, eles acolhem as pessoas, eles ajudam as pessoas, entendeu? E as demais coisas vão serão acrescentadas posteriormente. Se aquela pessoa aceitar Jesus ou não aceitar, eles fizeram a parte deles. E essa mesma professora aqui que deu problema, que questionou o aluno, que tentou rebaixar a nota do aluno simplesmente porque ele a questionou, um dia chegou em mim e falou que queria que acabasse com o grupo cristão, que a escola é laica e não poderia haver manifestações religiosas dentro da escola. Veja bem, isso é feito, esse grupo, eles só se reúnem durante os intervalos, não tem aula, não é durante a aula. É somente no intervalo em um dia da semana. Eles têm um espacinho deles, eles vão para lá e se reúnem. Ninguém é pego pelo braço, não, você vai. É feito um convite e os interessados vão. E essa mesma professora que faz parte do grupo lá interpelou a direção com a intenção de acabar com esse grupo. Porque esse grupo estragava as pretensões dela de doutrinação. Porque ela doutrinava de um lado e o grupo cristão resgatava do outro. Só que houve bom senso. Houve um bom senso na escola e falou, não, o grupo existe há 15 anos e não vai ser você que vai acabar com esse grupo. Entendeu? Até mesmo porque ele tem respaldo e apoio dos pais. E ela teve que se recolher a pequenez dela e aceitar engolir a seco o grupo cristão. Mas mesmo assim, ainda até hoje ela tenta de alguma forma estragar, ou tentando impedir o espaço, ou elaborando atividades extracurriculares, valendo nota para evitar que os alunos compareçam ao grupo cristão, entendeu? É o inimigo. O inimigo está acampado em nossas escolas. E os seus agentes, os seus demônios, estão transformados, estão vestidos de professores. Veja bem, eu não estou aqui para desqualificar a classe de professores, tá? Eles são mestres, eles estudaram e eu honro os professores. O professor no Brasil é muito maltratado. Eu estou falando de casos à parte. Pessoas que não estão preocupados com a educação, e sim com a doutrinação. Eles querem formar um exército para concluir tudo aquilo que foi colocado no tal Foro de São Paulo. E também no Manifesto Socialista de Karl Marx, que é a destruição da religião e a destruição da família também. Está lá no Manifesto de Karl Marx também isso. Foi a partir disso que eles fizeram o Manifesto do Foro de São Paulo. Eles fizeram o documento do Foro de São Paulo. Então nós, pais, temos que vigiar. Nós estamos perdendo nossos filhos. Sabe? Nós temos que dobrar mais os joelhos. Ah, mas eu já dobro bastante. Dobra um pouco mais. Nós temos que clamar ao Senhor. Nós temos armas nas mãos. E se Ele é por nós, ninguém será contra nós. Eu já vi almas lá que entraram nessa vida e foram resgatadas. Eu já vi filha de pastor. Inclusive uma das fundadoras do grupo cristão, que acabou entrando nessa conversa. E de repente apareceu na escola totalmente mudada também. Só que o pai dela fez um trabalho muito bom. Os irmãos do grupo cristão também fizeram um trabalho muito bom em cima dela e resgataram. Hoje ela dá testemunho disso daí. E que ela
quase foi levada. Hoje ela é uma mulher adulta, tá terminando a faculdade, mas ela usa o testemunho dela e fala assim: eu quase entrei nessa enrascada. Mas ela foi um caso de resgatados, poucos casos resgatados. Nós temos que tomar muito cuidado. O meu filho caçula, quando eu fui no último dia de aula dele, quando ele estava saindo do ensino fundamental 1 para ir para o 2, ou seja, do quinto ano para o sexto ano, a professora dele nos alertou na sala de aula, falou: cuidado, porque a partir de agora muita gente vai falar para você fazer coisas que você não deve. Muitos vão falar que você não deve respeitar seus pais. Muitos vão falar que você deve fazer isso ou aquilo e que você sabe que é errado, porque os seus pais ensinaram que é errado. Então ouçam os seus pais. Como eu falei, existem professores bons, existem professores ruins. Essa é um exemplo de professora, porque ela orientou: cuidado, e orientou os pais: fiquem de olho nos seus filhos, porque esse é um momento onde eles estão sob as garras de pessoas ruins. Esse vídeo é um apelo. Nos ajude a resgatar os nossos filhos. Nós estamos perdendo nossos filhos para o inimigo. O inimigo está ao derredor e está tomando a nossa juventude. Está levando a nossa juventude para o abismo. E muitas vezes nós somos obrigados, se nós quisermos nossos filhos de volta, a ser enérgicos. Eu não posso ser enérgico com meu filho, porque, puxa, isso gera violência. Não estou falando de bater, eu estou falando de energia. Se colocar na posição de genitor, de progenitor, de pai e de mãe, e dizer: você está errado, eu não quero você nisso, sai fora disso, que isso só vai te levar para o buraco. E para encerrar, vamos nos unir em oração. Todos os pais que estão vendo esses vídeos, que estão vendo esse vídeo nesse momento, vamos buscar em oração. Vamos vencer essa batalha. O inimigo não vai vencer e a nova geração será abençoada debaixo da palavra de Deus, debaixo das mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos, lutemos com a espada e com o escudo, e nós venceremos essa batalha. Eu peço que você que está vendo agora, se puder, feche os seus olhos e ore comigo. Senhor meu Deus, nós sabemos as dificuldades que nós temos passado. Esse mundo, ele tem desvirtuado os nossos jovens, tem tentado arrancar os nossos jovens das nossas mãos e das suas mãos. Mas nós sabemos que o teu poder é imenso e que nada será contra ti, pois quem é contigo não consegue prevalecer, pois o Senhor é o Senhor do universo, o Senhor é Criador. Pai amado, nos ajuda, nos dê bom ânimo para que nós continuemos lutando essa guerra, salvando nossos filhos, livrando nossos filhos do mal, dessa garra de pessoas que se transvestem de ovelhas, mas na verdade são lobos enviados pelo inimigo. Nós os repreendemos através do seu nome poderoso, Pai. Que eles sejam levados, rasgados e lançados ao chão, de volta para o lugar de onde eles vieram, e lá deverão permanecer, e que essa geração seja abençoada. Seja, ó Pai amado, nós te pedimos, livra os nossos filhos, livra os nossos jovens das garras do mal, pois o inimigo está ao derredor, ó Pai, tentando tragá-los como se fosse um dragão. Mas eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor está acampando os seus anjos nesse momento dentro dos lares, nas casas das famílias, daqueles que são tementes a Ti, de todos aqueles que temem o Seu nome. Mas o temor não é um temor de medo, mas é um temor de reverência. Pai amado, que nós possamos ser fortes e alcançados, Senhor, com o Seu poder para poder resistir a esse levante maldito que tem tentado destruir nossas famílias. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai.
desde já, por tudo que tens feito e por tudo que ainda há de fazer sobre nossas vidas, porque eu tenho certeza que o Senhor tem cuidado de todos que são seus, em todo tempo, em todo lugar. Pois tu, Senhor, é onipotente, onipresente, onisciente. Tu sabes o que eu penso, tu sabes onde eu estou, e tu estás sempre presente comigo. E o Senhor é poderoso, está acima dos céus e da terra, Criador do universo. Teu poder é imenso e não há quem possa resistir a ti. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, nós te pedimos, ó Pai, nos dê força para vencermos essa batalha. E eu te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Amados, obrigado por esse momento, obrigado por ter compartilhado esse momento comigo. E reflitam, tomem conta dos seus filhos, observem o que eles estão fazendo, questionem as coisas que eles têm ouvido, para que essa geração continue sendo uma geração abençoada e que o inimigo não vencerá essa guerra. Deus abençoe a todos e que a paz do Senhor Jesus esteja na casa de vocês nesse momento, que Ele esteja tocando na vida de vocês nesse momento, onde quer que você esteja. Deus abençoe.